Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. Eu já tenho um vídeo anterior tirando algumas dúvidas em relação à diferença entre a tristeza e a depressão. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre uma curiosidade acerca da depressão, que é aquele tipo de depressão que é a depressão sem tristeza. Muitas vezes as pessoas não percebem que estão deprimidas porque elas acreditam que para estarem deprimidas elas precisam estar tristes, melancólicas, chorosas. Pegando um exemplo, claro, aqui a gente pode ver o seguinte: hoje em dia nós temos as pessoas que trabalham muito em empresas, corporações e se dedicam demais e se envolvem em projetos e fazem reuniões, estão sempre ativas e aí de repente, do nada, essas pessoas sem razão aparente começam a ter uma dificuldade de concentração. Não consegue se concentrar o tempo todo ali no trabalho, começa a esquecer umas coisas aqui, outras ali, não consegue mais planejar ou tomar uma decisão de imediato como antes, começa a se sentir um pouco mais cansado, os colegas já começam a achar que ele está mais acomodado, que está fazendo corpo mole. Quem sofre, quem está passando por essas alterações, não sabe o que tem, mas sabe que tem alguma coisa que está diferente, alguma coisa que não está indo legal. Uma pessoa mais observadora, que compreende um pouco mais, chega até e fala: poxa, será que você não está deprimido? E essa pessoa vai dizer: imagine, não estou melancólico, não estou triste. E muitas vezes essa pessoa está abrindo um quadro de depressão, mas ele simplesmente não teve a tristeza como sintoma principal. Poxa, Maria Fernanda, mas é possível isso? Eu ter a depressão e não ter a tristeza? Sim, por quê? A depressão, para a gente fechar o diagnóstico, nós precisamos ter uma série de sintomas. Dentre eles, a gente fala que a gente precisa ter pelo menos um dos 2 critérios maiores e pelo menos 4 dos critérios menores. Quais seriam esses critérios maiores? O que isso significa? Para eu falar que alguém tem depressão, essa pessoa tem que ter tristeza a maior parte do tempo ou anedonia, que é a perda da capacidade de vivenciar o prazer nas atividades do dia a dia. Então, muitas vezes a pessoa não tem tristeza, não fica chorando, mas o que ela nota é que as atividades não são tão prazerosas quanto antes. Antes era mais gostoso sair com os amigos para tomar um shopping, agora ele prefere ir para casa. Antes era mais gostoso quando ele ia praticar uma atividade física, praticar algum esporte que ele gosta, agora ele já prefere desencanar. Então, a pessoa começa a não ter tanto prazer, é como se a vida dela ficasse mais cinza. E ela prefere começar a se isolar mais, ficar mais em casa. E aí ela não vai notando que isso vai afetando as outras áreas da vida dela, que entram sintomas menores, que seriam eles: essa pessoa pode evoluir com uma alteração na libido, que é o desejo sexual, o sono dela pode alterar, pode começar a dormir mais ou menos que o habitual, sente bastante sono, mas quando chega à noite não consegue dormir. O apetite dela pode aumentar, ela começar a comer mesmo sem fome, ou de repente perder o apetite, é como se o paladar alterasse e as comidas não tivessem o mesmo sabor. Ela pode começar a ter muitas dores físicas. Então ela apresenta taquicardia, hipertensão, dor de cabeça, tensão muscular, queimação no estômago, insônia. Então, são sinais de que a depressão pode estar se instalando naquele paciente. Muitas vezes as pessoas começam a ter pensamentos mais negativos. Ah, isso não vai dar certo, e nem vamos para lá, vai ter fila, poxa, não vou que vai chover, e nem vou apresentar essa proposta porque meu chefe não me ouve. Então ele começa a ter uma visão mais negativa de tudo que está acontecendo e da própria realidade. Apesar da maioria dos quadros de depressão envolver a tristeza, um choro fácil, a melancolia, a chamada desse vídeo foi para alertar aquelas pessoas que não sentem a tristeza, mas que podem estar dentro sim de um quadro de depressão. Então fique atento se a sua concentração diminuiu,
se você vem se encontrando mais desanimado, está mais isolado, ou de repente não tem a mesma energia que você tinha antes, está com mais queixas físicas, se você não sente prazer nas suas atividades como antes. O fato de você não apresentar tristeza não quer dizer que você de repente não esteja dentro de um quadro de depressão. Apesar de ser mais raro, a depressão atípica, que é esse tipo de depressão sem a tristeza, ela acontece também. Então não deixe de buscar ajuda e procurar a avaliação de um especialista. Eu espero ter ajudado e a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.